Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula. Agora a gente vai começar a falar do processo de crise do Estado Novo. A gente viu que o Vargas está ali, né, conseguindo se administrar como ditador. Agora a gente vai falar um pouco do contexto de crise, que vai de 42 a 45. Não precisa saber essa data inicial decorada não, tá? Mas ajuda a entender um pouco mais, né, que a partir de 42 a conjuntura está mudando. Então o Vargas, ele começa a ver que a situação dele está complicada. Mas o que está acontecendo no final das contas no mundo? A Segunda Guerra Mundial, né? Desde 1939 nós temos uma guerra mundial em curso e o Brasil até então estava mantendo uma política neutra. Nós temos o Vargas e vários membros da ditadura do Estado Novo que tem uma certa simpatia pelo nazismo, né, do Hitler, pelo fascismo do Mussolini, mas eles não estão apoiando esse lado da guerra, não. Eles estão mantendo uma política neutra, né? Não vamos intervir na guerra, né? Estamos aqui neutros, melhor não intervir, não. E aí a gente tem, de um lado, os Estados Unidos e outros países, né, enfrentando aí a Itália, a Alemanha e o Japão também, tá? Mas eu só vou colocar esses aqui porque esses são mais importantes. De um lado a gente tem os aliados e de um lado a gente tem o outro lado, né? A gente tem os chamados países do eixo, tá? Aqui eu vou colocar então, né, os Estados Unidos, a Rússia, tá? Tem a França aqui também, Inglaterra. E do outro lado a gente tem Itália, Alemanha e o Japão, tá? São os chamados países do eixo, esses aqui são os chamados aliados. Bom, no primeiro momento, o Brasil está neutro, né? Não vou me comprometer com nenhum lado, até porque, né, os norte-americanos têm aqui alguns interesses econômicos no Brasil, vamos manter neutro aqui. Chega, né, aqui 42, o Vargas fala, né, por um lado, eu tenho mais simpatia a esses camaradas aqui. Né? O Vargas era uma figura autoritária, né, mantinha uma ditadura no Brasil. Aqui a Itália e a Alemanha também estão mantendo regimes aí ditatoriais. Por outro lado, os Estados Unidos talvez oferecessem melhores vantagens para o Brasil. Né? Era um aliado econômico de longa data. Né? O Brasil possui relações econômicas intensas com os Estados Unidos desde a Primeira República. Então o Vargas, né, começa a barganhar ali com os norte-americanos, né, o seu apoio na guerra. Eles chegam para os Estados Unidos e falam, opa, estou até disposto a entrar na guerra e tal, apoiar vocês, mas, em troca, eu quero algumas coisas. Então eles chegam a permitir, né, o Vargas chega a permitir que os norte-americanos instalem bases militares no Nordeste, né, e cheguem a ocupar Fernando de Noronha. Mas, em troca, o Brasil quer que o seu exército seja armamentado, equipado, né? Seja introduzidos ali armamentos novos, que eles sejam treinados pelos norte-americanos, então o Vargas começa a negociar o apoio daí. E mais, ele ainda quer um empréstimo, né? Um financiamento mesmo dos Estados Unidos de 20 milhões de dólares para o Vargas poder construir uma usina siderúrgica em Volta Redonda. Lembrando que siderúrgica é o que produz aço, tá? Bom, é muito importante a gente observar aqui, né, que esse apoio ele tem como base uma ideia do Vargas aqui de conduzir o processo de industrialização do Brasil. Pessoal, existe um tipo de indústria que é a que o Vargas vai, né, ter um enfoque maior aqui, que é a chamada indústria de base. Vocês veem isso na geografia com os professores Saulo e Priscila, mas, né, a gente tem que ver aqui na história também. O que é a indústria de base e por que o Vargas vai investir nisso? Indústria de base, como o próprio nome sugere, é aquela que precisa existir para que outros setores industriais também existam, que é o caso de siderúrgicas, de metalúrgicas e de outras também. Esse tipo de indústria é caro, tá? É caro e não dá retorno lucro de maneira tão rápida assim. Então, os empresários aqui que estão investindo em indústria até então, eles não investem em siderúrgica, metalúrgica, que custa muito dinheiro e o retorno, o lucro disso é muito pouco. Então, o Vargas pensou, se, né, o setor industrial que existe hoje no Brasil que é mínimo,
não está investindo de fato, né, de maneira incisiva na industrialização do Brasil, o Estado precisa tomar as rédeas da industrialização. Então o Vargas ele vai adotar uma política intervencionista, ou seja, o Estado vai intervir na economia para poder garantir o processo de industrialização. Então a gente pode dizer, né, que o processo de industrialização do Brasil ele começa aqui com Vargas. Temos alguns surtos, né, de modernização lá com a chamada Era Mauá, no Segundo Reinado, né, na Primeira República também tivemos, só que é aqui que a industrialização começa de verdade, enquanto projeto, né, com o Estado tomando a frente, tá bom? E aí, com esse dinheiro, né, que vai usar para construir Volta Redonda, o Vargas também cria aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que é uma sociedade que vai, né, gerir aí essa nova usina, tá bom? Então veja que aqui é um projeto de industrialização em curso, é uma sociedade que o Estado, é uma empresa, né, que o Estado tem a maior parte das ações justamente para poder controlá-la mesmo, tá? Então aqui, né, só para reforçar, o Vargas está investindo na indústria de base. Isso é importantíssimo, tá? Tivemos aqui também a criação, né, além da usina de Volta Redonda, da Companhia do Vale do Rio Doce, para poder exportar o minério, transportar o minério extraído de Minas, tá? Da Fábrica Nacional de Motores e tivemos também a criação do Conselho Nacional do Petróleo para o Estado, né, poder, no final das contas, gerir as jazidas de petróleo encontradas aqui, tá? Companhia Nacional do Petróleo. Então essas foram várias medidas aqui tomadas pelo Vargas, né, para poder conduzir o processo de industrialização aqui, né, tendo à frente o Estado sempre. Bom, então Vargas, né, a partir dessa negociação com os Estados Unidos, faz o Brasil entrar na guerra. E o povo está contra, está a favor? Está apoiando. Isso porque, pessoal, quando o Brasil começa a se aproximar dos Estados Unidos, os nazistas, né, mandam bombardear, torpedear, na verdade, né, com seus submarinos, várias embarcações brasileiras. Mais de 600 pessoas morreram nesses ataques e aí o povo fica indignado, né? Antes mesmo do Vargas decretar guerra à Alemanha, o povo foi às ruas, mesmo sendo ditadura, mesmo correndo risco de sofrer cacetada aí das forças de repressão, o povo foi à rua para exigir do Vargas a entrada do país na guerra, porque as pessoas estão achando absurdo os nazistas destruírem as embarcações alemãs, matarem os brasileiros. Sai um sentimento nacionalista que nós precisamos vingar, né, os nossos compatriotas, nós precisamos garantir que a soberania da pátria está sendo ameaçada por esses nazistas. Então, nesse contexto aqui, nós tivemos o povo indo das ruas pressionando o Vargas para declarar guerra contra a Alemanha, o que acaba acontecendo em 1942, tá? Então o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, ao lado da União Soviética, ao lado da Inglaterra e contra a Alemanha, contra a Itália, tá bom? Com essa declaração de guerra, o Brasil chega a enviar a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que é um conjunto aí de soldados, né? Mas isso só vai acontecer em 44, tá? 2 anos depois de declarar guerra aos alemães. Então eles enviam, né, para a Itália, né, um contingente de soldados, né, que ficam conhecidos como pracinhas, né, da FEB, para lutar contra os nazistas na Itália, tá? Esse contingente ele foi comandado pelo general Mascarenhas de Moraes, beleza? Mais de 23 mil pessoas aí. Eles tiveram algumas vitórias decisivas aí, tá? Contra os nazistas na Itália, como Castelnuovo, Montese e principalmente a famosa Batalha do Monte Castelo. Né? Se você é um apreciador da Segunda Guerra Mundial, você com certeza já ouviu falar da participação do Brasil, né, nessa famosa Batalha de Monte Castelo, tá? Lembrando aqui, pessoal, que o Exército Brasileiro vai lutar, né, do lado dos Estados Unidos, tá? Vai ser uma espécie aí vai ser incorporado
ao 5º Exército norte-americano, mas, né, a nossa política de guerra ela foi controlada pelo general Mascarenhas de Moraes, tá bom? Tem um filme bem legal que mostra, né, essa participação brasileira na guerra, que é o Estrada 47, tá? Vale a pena ver aí para quem gosta desse conflito, né, sobretudo da participação no Brasil. O símbolo da FEB se torna essa cobrinha aqui com um charutinho na boca, um cachimbinho na boca. Por quê? Porque até então dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí quando o Brasil de fato entrou na guerra, o Brasil, que nunca perdeu o bom humor, né, adotou aí como símbolo, né, das forças expedicionárias uma cobra fumando, porque dizer agora a cobra fumou, agora a cobra vai fumar, porque o Brasil está entrando na guerra, beleza? Existir aqui também uma participação relativa da aeronáutica brasileira na guerra, que é a FAB, né? A Força Aeronáutica Brasileira chegou a mandar aqui alguns pilotos também, tá? Só que foi uma participação muito menor. Como o brasileiro é muito bem-humorado, né, o símbolo da FAB era o avestruz. Por quê? Porque dizia-se que a comida que os norte-americanos davam é tão ruim, né, que os brasileiros eram verdadeiros avestruz ali, porque tinham que engolir qualquer coisa ali, tá certo? Por isso que o símbolo era esse. E aí o símbolo era senta a pua, né? O slogan. Bom, essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos serviu para que a oposição começasse, né, a ganhar força. Por quê? Porque, pensa bem, o Brasil, mantendo uma ditadura aqui dentro, luta contra as ditaduras lá fora, apoiando as democracias, apoiando as ideias liberais de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, mas aqui dentro mantém uma ditadura. Então essa postura controversa acabou fazendo com que os setores anti-Vargas começassem a reforçar sua oposição ao Estado Novo, tá bom? E aí, inclusive usando o contexto, né, quando eles falaram, nós somos contra as ditaduras. Aí chegava lá o DIP e falava o quê? Eles falavam, não, nós estamos falando contra os nazistas, contra, né, Mussolini. Então essa política contraditória do Vargas acabou fazendo com que a oposição surfasse na onda e aproveitasse esse momento para poder, né, descer o pau no Estado Novo, mas usar como pretexto o que estava acontecendo lá fora, né, lutando contra a ditadura, mas estamos falando da ditadura de lá, não preocupa não, mas quando na verdade estava dirigindo críticas ao próprio Estado Novo. E nós tivemos algumas manifestações, né, que marcaram esse aumento da oposição contra o Estado Novo. A primeira, né, não é porque eu sou mineiro não, tá? Mas eu vou destacar aí o Manifesto dos Mineiros de 43, que foi um manifesto mesmo publicado por vários, né, mineiros políticos mesmo, famosos, né, intelectuais, contra o Estado Novo, pedindo a redemocratização do Brasil, que o Brasil deixasse de ser uma ditadura e voltasse a ser uma democracia. Não teve tanto efeito assim, tá? Tivemos também o primeiro Congresso Nacional de Escritores, já em 45, né? Intelectuais se reuniram aí para também pedir a redemocratização. E uma entrevista do José Américo de Almeida. Quem é esse sujeito? Nunca vi mais gordo. O José Américo de Almeida tinha sido candidato, né? Seria candidato naquela eleição que iria acontecer em 38, mas não aconteceu, porque tivemos a decretação do Estado Novo antes. Então ele foi uma voz que ficou famosa, né, queria ser candidato a presidente, mas que no final das contas, né, ficou contra o Vargas, né? O Vargas impediu ele de ser candidato. Nesse contexto, esse camarada, o José Américo, ele dá uma entrevista para um jornal, só que os jornais estão sofrendo vigilância. E aí o jornal Globo, né, na verdade o jornal Correio da Manhã, mesmo sofrendo perseguição do DIP aqui, ele resolveu publicar a entrevista. E quando ele publicou, eles não sofreram censura. Então essa entrevista, né, ela marcou o fim da censura da ditadura Vargas, o fim da censura feita pelo DIP, tá? Porque ela foi publicada. E como ela foi publicada e não sofreu nenhuma represália, os outros jornais em seguida já começaram a também publicar matérias contra o Vargas, tá? Pedindo a redemocratização contra o Vargas. Então essa publicação da célebre entrevista, né, da famosa entrevista do José Américo, marcou aí a transição para a democracia, tá? Bom, o Vargas, né, por que ele não perseguiu quem publicou essa entrevista? Porque o próprio Vargas percebeu que a transição para a democracia era só uma questão de tempo.
Pense comigo, lá no restante do mundo, todas as ditaduras indo abaixo, né? Estados Unidos e União Soviética combatendo, né, os regimes autoritários, totalitários da Alemanha, da Itália, e eles estão perdendo a guerra. Então Vargas, que estava do lado que estava ganhando, disse, bom, né, eu estou aqui ganhando com esses caras, mas, né, não vai ter jeito. Né? As democracias vão voltar a triunfar aí no restante do mundo, eu preciso me preparar para isso. E aí ele pensa, é melhor eu conduzir o processo para a democracia, mantendo ali a sobrevivência política minha e dos meus aliados, do que deixar esse negócio descambar e a oposição acabar assumindo o poder e começar a nos perseguir. Então o Vargas, ele vai abrir o caminho, preparar o terreno para ele próprio fazer a transição do Estado Novo para o período democrático, beleza? Bom, e como que vai ser isso? Para começo de conversa, no começo de 1945, ele vai anistiar, ou seja, ele vai perdoar todos os presos políticos do regime. Então todo mundo tinha sido preso desde 1937 por questões políticas, tá solto agora. Tá solto, inclusive o camarada Luiz Carlos Prestes, né, que tinha sido lá preso, né, depois de participar da intentona comunista. Agora ele está solto também. Ele também, o Vargas, permitiu a criação de novos partidos políticos. A partir de agora, como a gente está preparando a transição para a democracia precisa de quê? Partido. Então não tem problema, podem começar aí a preparar os novos partidos políticos, tá? E para poder se aproximar dos comunistas, que até então não estavam gostando do Vargas, né, porque ele tinha perseguido eles, ele vai fazer o quê? Restabelecer relações diplomáticas com a União Soviética. Ué, mas o Vargas não é anticomunista? Sim, mas pense que a União Soviética lutou ao lado dos Estados Unidos na guerra e os dois ganharam. Então a União Soviética está muito popular aqui nesse contexto. Então o Brasil, né, estabelece aqui relações diplomáticas com a União Soviética, o que acaba, né, deixando os comunistas felizes aqui do Brasil, tá? Bom, com a liberação, com o início da transição para a democracia, as forças políticas começam a se organizar, tem que se preparar agora para a democracia que está chegando. E aí, né, uma desses partidos que vai surgir aqui é a UDN, União Democrática Nacional. O que é a UDN? Basicamente, todo mundo que não gostava do Vargas vai se juntar e fazer um partido. Por quê? Nesse contexto, pessoal, os partidos políticos agora, eles precisam ser nacionais. Lembra lá da Primeira República? Você tinha o Partido Republicano Paulista, que só existia em São Paulo. Partido Republicano Mineiro, que só existia em Minas Gerais. Partido Republicano Rio-Grandense, que só tinha lá no Rio Grande do Sul. Agora não pode ter mais isso. Agora você precisa criar o Partido, né, X. O Partido X, ele precisa estar presente na maior parte dos estados do Brasil, senão ele não vai ter autorização para existir. Então aqui o Vargas, ele cria uma obrigatoriedade dos partidos serem nacionais, e ele não é bobo não, porque ao fazer isso, ele pensa, bom, eu tenho aqui o Estado Novo, né? O Estado Novo existe por meio dos prefeitos, dos governadores. Se eu quiser criar um partido agora, eu tenho, né, tentáculos no Brasil inteiro para poder criar um partido. Agora a oposição não, a oposição está toda dando cabeçada na parede, né? Ninguém está organizado, então ele cria isso de propósito, ele não é bobo não. Criou essa obrigatoriedade para atrapalhar, para poder fazer com que a oposição tivesse mais dificuldade para poder se organizar, né? E aí o que a oposição fez? Todo mundo se juntou, né? Todo mundo que era contrário ao Vargas se juntou e falou, vamos criar um partido. E aí criaram a União Democrática Nacional. Basicamente, todo mundo que era contra Vargas estava ali. Tinha socialista, tinha político que ficou contra o Vargas a partir de 30, os coronéis que tinham sido depostos pelo Vargas. Tinha gente que começou a ficar contra o Vargas a partir do golpe do Estado Novo. Todo mundo que era contra o Vargas estava ali, tá? Menos os comunistas. Bom, esses camaradas, eles lançaram como candidato o Brigadeiro Eduardo Gomes. Esse nome não me é estranho, né? Ah, é o Brigadeirinho? Também. Mas vamos lembrar que o Brigadeiro foi um dos únicos sobreviventes, só tivemos 2, né? Lá do levante, né, do Forte de Copacabana, de 1922. Então ele ficou uma figura conhecida, né? E aí com isso ele sai aqui candidato. Vamos apoiar o Brigadeiro, né? E aí dizem, né, que na época da campanha do Brigadeiro para ser candidato à presidência da República, várias senhoras da alta sociedade carioca
começaram a fabricar doces, né, feitos de leite condensado, de achocolatado, para poder vender, né, e com isso angariar recursos para a campanha do brigadeiro. Aí as pessoas diziam, vamos lá comer o docinho do brigadeiro? E aí esse docinho esférico, né, que hoje não pode faltar em festas de criança, ficou conhecido como brigadeiro, tá bom? E aí, então, o brigadeiro virou a sensação aí das pessoas que eram contra o Vargas, né? Inclusive, ele era considerado um camarada bonitão, aí diziam, vote no brigadeiro, que além de bonito é solteiro, tá bom? Então começaram a apoiar o brigadeiro Eduardo Gomes aí. Bom, quem apoiava ele, além dessas forças políticas aí? Tinha a imprensa apoiando, né? Que a imprensa foi massacrada pelo Vargas aqui, tá todo mundo contra o Vargas agora, né? Classes médias, urbanas, alguns membros das Forças Armadas também, quem não estava com Vargas, né, quem estava contra, intelectuais também estão aqui, alguns, né, alguns homens de negócios, pessoal apoiando aqui. Bom, o Vargas, obviamente, ele começa a aproximar também do pessoal que até então estava apoiando o Estado Novo, fala, ó, agora vocês também precisam organizar um partido, porque a oposição já começou a organizar o deles. E aí, os prefeitos, os deputados, os prefeitos, os governadores, né, os interventores que o Vargas manteve, né, todo mundo que saiu ganhando com o Estado Novo começou a organizar o Partido Social Democrático. Esse partido, então, tinha, né, interventor, funcionário público, prefeito, né, fazendeiro que era próximo do Estado Novo, industrial que era próximo do Estado Novo, empresário que era próximo do Estado Novo, todo mundo que de alguma forma tinha apoiado o regime estava ali. Beleza? E aí eles lançam também um candidato, o general Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro da Guerra, né, do Vargas. Então esse camarada, ele sai o candidato do PSD, tá? Então eles começam a organizar. O Vargas mesmo, ele não gostava muito do Dutra, não. Ele dizia que o Dutra era meio burro, e era mesmo, né? Era meio bocozão, assim, meio estranho, né? Chamava ele até de dromedário, né, pelas costas, porque ele era meio boboca, tá? Bom, só que o povo tá vendo aquele, né, esse camarada Dutra, né? Meio sem sal, né? Meio chato, assim. O brigadeiro Eduardo Gomes também mitidão e tal, apoiado pelos ricos. O povo tá assim, a gente não tá gostando desses candidatos, não. Na verdade, só tem uma pessoa que a gente gosta, que é o Vargas, né? É o Vargas que garantiu a melhoria, né, da condição dos trabalhadores aqui. Então, começa a surgir um movimento em algumas capitais, um movimento popular chamado queremismo. Esse queremismo, eles queriam, né, que houvesse a transição para a democracia. Tudo bem, pode, né, fazer a ponte da ditadura para a democracia, não tem problema. Mas vamos manter o Vargas. A gente queremos uma constituinte, queremos aí a transição para a democracia com o Vargas. Porque o Vargas é que trouxe direitos para os trabalhadores. Então, nesse contexto aqui, eles temem que a transição para a democracia faça com que eles percam todos os direitos que eles conquistaram desde 30. Então eles defendem a transição para a democracia, mas com o Vargas. Eles não querem que o Vargas seja tirado do poder. Por isso o nome queremismo, de Queremos Vargas. É um movimento que foi organizado, né, pelo próprio Ministério do Trabalho, né? Então o próprio Vargas ali está tentando, né, de alguma forma estimular isso. Só que conforme o queremismo vai crescendo, né, inclusive aí invadindo alguns comícios da UDN, tacando bagaço de laranja lá nos candidatos da UDN, né, que estão falando contra o Vargas, a UDN começa a ficar preocupada. Começa a ficar preocupada e fala, e se o Vargas disser, daqui não saio, daqui ninguém me tira? A UDN começa a ficar preocupada. E a imprensa, né, que estava toda contra o Vargas nesse contexto, começa a ficar preocupada, falando, e se o Vargas resolver ficar? Né, falar, eu não vou sair daqui. Então a própria imprensa, né, e a própria oposição udenista começa a pressionar, né, para exigir a saída do Vargas, tá? Ainda antes da transição, ainda antes da vitória aí do novo presidente, porque e se o Vargas não sair? Né, o Vargas fez isso lá em 37, ele não saiu. E se ele fizer isso de novo? Se ele der outro golpe, né? Bom, além do PSD, teve outro partido que também foi criado aqui, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Então veja que, sob a influência do Vargas, foram criados dois partidos, o PSD e o PTB. E contra o Vargas e contra esses dois partidos foi criada a UDN, tá bom? Então a gente vai retomar esses partidos no nosso próximo bloco. Bom, o PTB, ele vai ser um partido mais popular,
né? Ele é o primo pobre do PSD. Ele vai ser composto por líderes sindicais, por funcionários do Ministério do Trabalho, por políticos, empresários ligados a ele. Então aqui é um partido que tenta se aproximar dos trabalhadores, ser o partido dos trabalhadores que estavam com Vargas, né? Então vai ser o partido que vai apoiar, né, vai exaltar a figura do Vargas, os direitos trabalhistas, para poder atrair o apoio dos trabalhadores nesse contexto. Só que enquanto, né, os candidatos começavam a ganhar força aqui, os militares falaram, vamos então depor o Vargas. Vai que ele não sai. Então os militares depuseram Vargas em outubro de 45. O Vargas foi tirado do poder, tá? E aí, quando o Vargas foi tirado no poder, as eleições acontecem normalmente. O Vargas, né, que estava ali, né, meio que fazendo doce, né, não dizendo que não ia ser candidato, mas queria continuar, ele acaba sendo deposto no poder pelos militares. Inclusive o próprio Dutra, tá, mesmo lançado aí pelo PSD, ele acabou apoiando também a saída do Vargas. O Vargas, então, fica num dilema. Porque tinha duas candidaturas, né? Tinha mais, mas vamos pegar só essas duas. De um lado, o Dutra, que era ali o candidato dos caras que tinham apoiado o Vargas, mas era uma figura inexpressiva, né? Uma figura sem apoio. E do outro lado, você tem o Brigadeiro, candidato da UDN. O que fazer? O Vargas, então, foi convencido a apoiar o Dutra, né, para impedir a vitória das forças anti-Vargas. E aí, o que acontece nesse contexto? Um belo dia, o brigadeiro Eduardo Gomes tinha dado aí uma entrevista, né, num jornal, dizendo que, né, ele achava um absurdo, né, aquela malta de apoiadores do Vargas, né, ficarem fazendo aí bagunça, né, agitações. Aí, um belo dia, um empresário chamado Hugo Borg ouviu esse discurso, falou, malta? Que palavra é essa, malta? Aí foi olhar no dicionário, malta tava lá, conjunto de arruaceiros, não sei o quê, baderneiros e tal, né? Era um agrupamento. Ele falou, nossa, que palavra é essa, malta? Ele falou assim, vamos publicar isso aqui, vamos falar assim, o brigadeiro disse que é contra os marmiteiros. E aí o pessoal que estava apoiando, né, a candidatura do Dutra, e a essa altura o próprio Vargas também estava, né, publicou nos jornais deles que o brigadeiro Eduardo Gomes era contra os marmiteiros. O que é marmiteiro? É o trabalhador que leva a marmita, o trabalho, né, e tal. Quando os trabalhadores ouviram aquilo, né, os trabalhadores que iam votar nessa primeira vez nessa eleição aqui, eles ficaram indignados. Esse camarada é o candidato dos ricos, é o candidato dos granfinos, o brigadeiro Eduardo Gomes. Então falaram, o brigadeiro não vota em marmiteiro. E aí todos começaram a votar no Dutra, que tinha sido o candidato apoiado pelo Vargas, beleza? Então o Dutra foi eleito aqui como o primeiro presidente da história depois da ditadura Vargas, tá? E o Vargas, o que aconteceu com ele? Afastado do poder, ele ainda mostrou que era muito influente aqui e ainda conseguiu se eleger senador no Rio Grande do Sul. E fez uma promessa, eu voltarei e nos braços do povo. E vai cumprir a promessa dele, conforme a gente vai ver num dos nossos próximos blocos, beleza? Então fechamos aqui a Era Vargas. Vamos agora passar para o bloco seguinte para ver o que aconteceu no governo desse novo presidente aqui, do presidente Dutra, beleza? Então já estou te esperando lá. Um abraço, tchau!